quero primeiro saudar o senhor bispo, o padre Rafael e as pessoas aqui presentes. É uma honra para mim hoje fazer uma homenagem póstuma a Dom Geraldo Fernandes, que eu conheci desde o começo de seu episcopado até o último dia de sua vida. Depois de 40 anos de falecimento, mas de viva memória, memória não somente mental, mas que transparece no grande patrimônio que deixou para a nossa Arquidiocese de Londrina. Não é momento de fazer elogios, nem de elencar todas as obras que ele fez, mas salientar alguns fatos importantes. Realmente, Dom Geraldo Fernandes foi o homem certo, no momento certo, no lugar certo. Nos seus 25 anos de bispo e arcebispo em Londrina, ele nos deixou um patrimônio e uma estrutura extraordinária para a nossa arquidiocese. Mineiro de Contagem, nasceu no dia 1º de fevereiro de 1913. Nasceu numa família pobre, viveu pobre e morreu pobre, mas ele aqueceu a muitos. Ele dizia sempre, desde o começo até o fim no testamento, quero viver sem dinheiro, sem dívidas e sem pecado. Aos 10 anos de idade, órfão de pai, ele foi para o seminário dos padres claretianos, onde ele se formou e foi ordenado padre em Roma, quando tinha apenas 23 anos e meio. Ordenado bispo com 43 anos de idade e ficou 25 anos à frente da Arquidiocese de Londrina. Faleceu novo aos 69 anos de idade. Ele era muito inteligente. Estudou em Roma, tinha o doutorado utriusque, quer dizer, doutor no direito romano e canônico, alegre, contava piada, dava muitas gargalhadas, andava na rua, no calçadão, batendo papo com as pessoas, visitava os gerentes nos bancos, à noite visitava as famílias, dominava o ambiente onde ele estivesse. Ia celebrar casamentos frequentemente nas paróquias, como ele ia na minha paróquia. Todo dia de manhã visitava algum padre sem avisar, ou então o seminário. Tinha muita amizade com todo mundo, com o governador Ney Braga, Paulo Pimentel, os grandes prefeitos de Londrina, Milton Menezes, Fernando Sobrinho, Oscar de Novaes, Dalton Paranaguá. Conhecia todo mundo, sempre presente. E por causa de sua grande capacidade, ele conseguiu fazer grandes coisas. Como sabemos, ele participou de todas as sessões do Concílio Vaticano II em Roma, e ele foi eleito também como vice-presidente da CNBB. Quando chegou em Londrina como primeiro bispo em 1957, o território da diocese era bem maior do que hoje, porque abrangia o que hoje é a diocese de Apucarana, desmembrada em 64. Ele encontrou apenas 11 padres diocesanos, a maioria bem idosa, e 24 religiosos. Dom Geraldo Fernandes era religioso claretiano e sempre apoiava muito os religiosos. Hoje em Londrina temos 18 congregações masculinas e 18 congregações femininas, bem diferente das dioceses vizinhas que quase não têm religiosos. Dom Geraldo tinha grande dedicação às vocações. Foi ele que construiu o Seminário Paulo VI, inaugurado em 65. E foi ainda no primeiro ano de bispo, em 58, que ele foi a Malta procurar vocações
onde eu conheci. Assisti à sua palestra, me entusiasmei, aceitei o seu convite e vim para Londrina. E aqui estou até hoje. Eu fui ordenado padre por ele, justamente neste lugar. Daqui da Diocese de Londrina passaram mais de 50 padres de Malta. 2 ficaram bispos e tem uns 4 sepultados aqui em Londrina. Foi ele que fundou a Congregação das Missionárias de Santo Antônio de Maria Claret, junto com a irmã Leônia Milito, em 1958, hoje espalhadas pelos 5 continentes. As irmãs claretianas têm hoje 72 comunidades, estão presentes em 17 países. É a maior herança que Dom Geraldo deixa para a Igreja e para o mundo. Foi ele quem fundou a missão Nipo brasileira em Londrina, trazendo padres do Japão para catequizar tantos japoneses erradicados em Londrina e que não falavam português e tinham seus costumes próprios. Erigiu muitas paróquias na cidade de Londrina, arrumando terrenos com a prefeitura, e ele fazia questão de dedicar as paróquias a um título de Nossa Senhora. Só na cidade de Londrina tem 25 paróquias dedicadas a Nossa Senhora. Aparecida, Imaculada, Coração de Maria, das Graças, da Piedade, do Rosário e assim por diante. No tempo dele, até o padroeiro da cidade era Nossa Senhora Imaculada Conceição, porque ele combinou com o prefeito José Richa, na época, para coincidir com a data do município, que é dia 10 de dezembro, e estabelecer um feriado único, a Imaculada dia 8 e o município dia 10. Mas assim mesmo nunca foi observado o feriado. Daí mais tarde, no meu tempo, voltamos a adotar o Sagrado Coração de Jesus como padroeiro de Londrina, como sempre era. Uma outra grande preocupação para Dom Geraldo era a construção da catedral. Quando Dom Geraldo tomou posse, a igreja matriz era de estilo neogótico, inaugurada em 43, era pequena, inadequada. Os padres palutinos fizeram um projeto de uma nova igreja, muito mais ampla, imponente, de estilo neo-românico. Continha uma grande cúpula, 2 torres, além de um semicírculo na parte dos fundos, envolvendo o presbitério. Esta abrigaria no primeiro andar as dependências administrativas e pastorais e no segundo andar a ala residencial para os padres. Esta nova igreja começou a ser construída pela parte dos fundos. Quando Dom Geraldo assumiu a diocese, o semicírculo estava pronto e aí ficou sua residência até a morte. É a construção atual, onde nós estamos, onde tem a capela e as salas de atendimento. E a construção parou por aí. Daí surgiu um problema: dar continuidade ao projeto iniciado, que era muito dispendioso, ou elaborar um novo projeto mais simples. Passaram 11 longos anos e tudo parado. Enquanto em Maringá surgia e se levantava a catedral. E daí então veio a ideia de erguer uma estrutura em forma de tenda, a tenda de Deus entre os homens. 2 engenheiros de São Paulo, que fizeram a Igreja da Imaculada Conceição, fizeram o projeto. E Dom Geraldo tinha pressa. A construção começou no fim de 68 e já inaugurada depois de 4 anos, em 72. Mas não foi tão simples. A construção deu muita dor de cabeça a Dom Geraldo. Começaram a erguer a estrutura metálica na forma de triângulo, mas as medidas não eram certas, ficaram curtas e não fechou.
Nisso, a construtora responsável entrou em falência. Desmontaram tudo e venderam o material como ferro velho e teve que fazer nova estrutura, novo contrato com a nova construtora. Pode imaginar o problema, a crítica e os gastos. Mas Dom Geraldo tinha pressa. Em dezembro de 72, inaugurou a nova catedral no dia de Natal. Sem janelas, sem piso de cimento, sem bancos. Coube a mim depois, como pároco aqui na catedral, a completar a obra, colocar forro de madeira, trocar o telhado de zinco, construir a torre dos sinos, pôr piso de mármore, bancos novos, o vitral, presbitério, etc, etc. Podemos fazer uma lista interminável das obras de Dom Geraldo. Citemos apenas mais alguns. Ele fundou o EPISMEL, Escola Profissional e Social do Menor em Londrina, que atende centenas de adolescentes pobres, confiada aos padres josefinos de Murialdo. Fundou a Casa do Bom Samaritano, que acolhe peregrinos pobres e doentes. Fundou o ILIS, Instituto para Surdos e Mudos, e trouxe padres e religiosas da Pequena Missão para surdos. Construiu o Asilo Santo Antônio para idosos. Era notável a dedicação de Dom Geraldo aos pobres e o apoio que ele dava à Sociedade de São Vicente de Paulo, os vicentinos. Ele mesmo era vicentino, grande amigo do mineiro Sr. Antônio Faria Neto. Dom Geraldo trouxe os cursilhos de cristandade para Londrina e sempre participava com muito entusiasmo em todos os encerramentos dos cursilhos. Para isso, construiu a Casa de Encontros, o Emaús, que possibilita encontros fechados de leigos e do clero. Dom Geraldo, preocupado com a evangelização à distância, fundou a Rádio Alvorada, que está comemorando 56 anos de transmissão ininterrupta. A rádio funcionava também como escola radiofônica de alfabetização e conscientização do homem do campo. Ele mandou fazer protótipos de aparelho de rádio na forma de uma caixinha pequena de madeira, que somente transmitia as ondas da Rádio Alvorada e distribuía esses aparelhos pelos sítios. Dom Geraldo fazia transmissão ao vivo todo dia às 18 horas, diretamente do seu escritório aqui na Catedral, e por 12 anos sustentou na TV Coroados um programa semanal, A Voz do Pastor. Não é possível elencar todas as obras, mas também não posso omitir a fundação da Universidade Estadual de Londrina. Foi ele que insistia com o governador do estado para trazer a universidade para Londrina. O governador dizia que não tinha terreno para isto. Dom Geraldo logo disse: eu ofereço o prédio da catedral. E de fato foi nas salas de fundo, ainda existentes da catedral, que se instalava a primeira faculdade de odontologia da Universidade Estadual de Londrina, que funcionou ali por vários anos. E depois vieram as outras disciplinas. Dom Geraldo mesmo era professor de Direito Romano na Universidade Estadual, até a sua morte. Dom Geraldo não tinha boa saúde e desde 74 vinha fazendo tratamento com cardiologistas. No início de 82, seu estado de saúde piorou. Com muita dificuldade subia as escadarias da sua residência aqui na Catedral e parava no meio. Dia 13 de janeiro de 82, comemorou bodas de prata de sua sagração episcopal. Dia 28, seguiu para São Paulo para fazer um check-up e os médicos constataram problema na válvula mitral e indicaram uma cirurgia. Ele voltou para Londrina para pôr em ordem suas coisas e no dia 17 de fevereiro comemorou
com uma solene concelebração, o 25º aniversário da instalação da diocese. Ele não estava bem e se retirou sem receber cumprimentos. Logo em seguida, viajou para São Paulo, foi internado no Hospital do Coração. Ficou por alguns dias em preparo operatório e eu e a irmã Maria José Picarti fazíamos companhia. Na véspera da cirurgia, dia 24 de fevereiro, às 16 horas, ele me surpreendeu. Desceu da cama contra as ordens do médico e de joelhos pediu para fazer sua última confissão comigo. Depois pediu a unção dos enfermos, celebrou a última missa comigo. No dia seguinte, foi levado para o centro cirúrgico. No elevador descemos, eu, irmã Maria José, Dr. Jatene, que o operou, e Dom Geraldo deitado na maca. No trajeto ele riu e brincou. Perguntou a Dr. Jatene, qual é a chance de sair bem da cirurgia? Dr. Jatene respondeu, o senhor tem passagem de volta para Londrina? A mesma chance que o senhor tem do avião chegar a Londrina, o senhor tem de sair bem da operação. Mas o avião não chegou. Aí se despediu de nós, acenando com a mão para não voltar mais. A operação foi feita, mas ele não voltou da anestesia. Passou 33 dias em agonia e às 15 horas do dia 29 de março, 82, voltou para o Pai. Poucos dias antes, havia completado 69 anos de vida. Aliás, durante a vida ele brincava e dizia, eu tenho medo quando completo 69 anos, porque São Pedro lá de cima vê ao contrário, acha que eu tenho 96 e diz, eu esqueci esse cabra, manda chamar. E bem no mês que ele completou 69, ele faleceu. Ele, no último gesto de sua vida, conforme tinha pedido, suas córneas foram retiradas e transplantadas no homem desconhecido. O corpo foi formalizado e transportado para Londrina em avião do governo do Paraná, que aterrissava às 13h30. Uma grande multidão aguardava a chegada, com bispos e padres. Foi carregado pelo povo. O féretro do aeroporto até a catedral passou pelas ruas da cidade silenciosa e reverente e chegou à catedral onde foi velado até a hora do sepultamento, no dia seguinte às 16 horas. Sua chegada em Londrina em 57 foi marcada por uma posse triunfal. Sua despedida foi assinalada por uma solene exéquias no adro da catedral, por uma enorme multidão a quem tanto amou e serviu. O corpo de Dom Geraldo foi sepultado no lado direito do presbitério, o local escolhido anteriormente por ele, que se tornou um lugar santo, visitado, homenageado todos os dias, muito querido pelo povo, nunca esquecido. A Dom Geraldo, nossa homenagem, nosso agradecimento e nosso pedido. Dom Geraldo, continue olhando por nós. Interceda por nossa diocese. Peça bênçãos de Deus sobre o povo de Londrina, que tanto amou e serviu por 25 anos. Descanse em paz.